O policial civil que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício terá direito a transporte e diárias, na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Então, o policial civil cuja sede do exercício for diversa do local em que tramita o processo administrativo poderá ser inquirido por carta precatória, mas poderá também ser determinado o seu comparecimento ao local em que tramita o processo administrativo. O policial civil que, nesse último caso, tiver que depor como testemunha fora da sede do seu exercício, faz jus a transporte e a diárias, ok? Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, então ele pode, inclusive, de ofício, determinar diligências que entenda convenientes, são outras diligências, portanto, e o artigo 110 prevê que somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão sempre fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Fora essas hipóteses aqui de diligência, de procedimento, sem nenhuma utilidade para esclarecimento do fato, provas ilícitas, provas impertinentes, ou seja, que não tenham nenhuma relação com o que está sendo apurado, provas desnecessárias ou provas protelatórias, que são aquelas que são feitas para ganhar tempo, para tentar, por exemplo, cavar aí uma prescrição, tá? Salvo nesses casos aqui, os requerimentos feitos pela defesa têm que ser acatados pela autoridade que preside o processo administrativo disciplinar, mesmo porque isso tem relação com ampla defesa. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Então, que história é essa de sem observância de vinculação hierárquica? Isso quer dizer o seguinte: o delegado de polícia que preside um determinado processo administrativo disciplinar, se ele entender que eu tenho alguma informação, que eu, enquanto delegado do plantão do 1º DP de Mauá, se eu tenho alguma informação que seja útil ao esclarecimento dos fatos, ele pode requisitar essa informação diretamente a mim. Não há necessidade de solicitar ao delegado de polícia titular do DP, que é o meu superior hierárquico, para que ele passe para mim essa requisição. Não, ele pode solicitar diretamente para mim. Ele encaminha um ofício endereçado a mim, tá bom? Mas, se ele quiser fazer essa observância de vinculação hierárquica, faz também, não haverá prejuízo. A ideia aqui, acredito eu, do legislador, era tão somente agilizar a obtenção dessas informações necessárias. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, e aqui devem ser observados os mesmos impedimentos do artigo 105. Vamos lembrar? O artigo 105 é aquele que traz os impedimentos em relação ao parentesco, tá? Então, haverá impedimento para o perito se o perito for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, sogro ou cunhado do acusado, tá bom? O artigo 109 trata da vista dos autos. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo, lembrando que essa lei é da década de 70, quando nem se cogitava a possibilidade de processos tramitarem por meios digitais. Então, durante a instrução, os autos do processo administrativo permanecerão na repartição competente, será concedida vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento, e a concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos mediante publicação no Diário Oficial. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, ou seja, quando haja prazo para o acusado e o denunciante, por exemplo, de processo sob regime de segredo de justiça, também não poderá ser retirado, ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ainda
quando ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Então o cara já está sendo processado por alguma coisa que ele fez ali, ou que se imputa a ele, e aí surgem fatos novos. Olha, esse cara fez mais isso daqui. Então, ou instaura-se um novo processo, inicia-se uma nova investigação, ou aproveita-se esse processo já em curso, adita-se a portaria para falar, olha, nós estamos processando fulano de tal agora, por isso aqui também, e aí, logicamente, reabre-se o prazo para defesa. Encerrada a fase probatória, então aqui nós falamos da produção de provas, né? Depois da audiência de interrogatório, abre-se o prazo de 3 dias para apresentação das provas ou para requerimento de produção das provas. E aí nós estamos falando de provas até agora. Então, encerrada a fase probatória, depois dessa fase de instrução, dar-se à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais, e o prazo para isso é de 7 dias. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Então tem que ter alegações finais. Tem que ter alegações finais, seja pelo advogado do acusado ou, se estiver dormindo e perder esse prazo, por advogado dativo. O relatório, depois das alegações finais, a autoridade deve apresentar um relatório a respeito de tudo que foi feito, a respeito de tudo o que foi apurado. Então, o relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais, e quem apresenta esse relatório é a autoridade. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo, ou seja, o relatório não é uma mera descrição, não é algo que se faz ali de forma completamente neutra, tá? Por quê? Porque ao final do relatório, a autoridade deve propor ou a absolvição ou a punição do acusado, indicando neste caso a pena que entender cabível. O relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Então, o relatório descreve as diligências, descreve as irregularidades que são imputadas a cada um dos acusados separadamente e depois, em relação a eles também separadamente, propõe ou a absolvição ou a punição. Tá? E no caso de propor a punição, ele deve especificar, a autoridade deve especificar qual pena que entende cabível. Relatado o processo, esse processo será encaminhado ao delegado-geral de polícia, que o submeterá ao Conselho da Polícia Civil no prazo de 48 horas. Então, feito o relatório final dos autos do processo administrativo disciplinar, qual é o destino que nós vamos dar a esses autos? DGP. Esses autos serão encaminhados ao DGP. Só que aqui nós temos uma peculiaridade do processo administrativo disciplinar. Na sindicância não é assim. Nesse ponto reside mais uma diferença em relação à sindicância. Na sindicância, emitido o relatório final, os autos serão encaminhados diretamente à autoridade competente para proferir decisão. Tá bom? Então, nada de mandar para o DGP, não tem essa parte do Conselho da Polícia Civil. Então, na sindicância, feito o relatório final, já se encaminha à autoridade competente para prolatar, melhor dizendo, a decisão. O artigo 114, parágrafo 1º, prevê a possibilidade de o presidente do Conselho da Polícia Civil determinar diligências tendentes ao esclarecimento dos fatos. E o artigo 114, parágrafo 5º, prevê que a autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. Os dispositivos abaixo disciplinam outras questões relacionadas ao processo administrativo, já finalizando a análise do
procedimento, portanto, não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Então, não será declarada a nulidade de um ato processual completamente irrelevante para a solução final do processo administrativo. É defeso, ou seja, é proibido fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo de ninguém menos que o DGP, o Delegado Geral de Polícia. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de uma nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeitos de reincidência. Então, nós comentamos que no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo existe uma disposição semelhante. Passados 5 anos do cumprimento das sanções disciplinares impostas em razão da prática de uma infração disciplinar, sem o cometimento de uma nova infração, é claro, passados 5 anos, não mais se considera a infração disciplinar anterior para fins de reincidência. Para encerrarmos o estudo dessa lei, temos que falar dos recursos, pedido de reconsideração e revisão. Então vamos lá. O artigo 119 prevê que caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Então, o recurso em face da decisão que aplica penalidade pode ser manejado uma única vez. O prazo para recorrer é de 30 dias. E lembra que eu falei? Quando eu vejo um prazo, não basta decorar o prazo. Eu preciso também saber qual é o termo inicial, de quando, a partir de quando este prazo começa a correr. Então, o prazo para recorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado. Então, contados da prolação da decisão, negativo, da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado. Tratando-se de pena de advertência, sem publicidade, o prazo será contado da data em que o policial civil for pessoalmente intimado da decisão. Então pode ser que não haja publicação no Diário Oficial, nesse caso de advertência sem publicidade, trazido expressamente pela lei. Nesse caso, portanto, a data para interpor o recurso passa a correr a partir de quando o policial civil for pessoalmente intimado da decisão que impôs a ele essa penalidade de advertência. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo, é claro. O recurso será apresentado, esse dispositivo é importante. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena. Então, o recurso é apresentado à autoridade que aplicou a pena, tá? Mas não é a autoridade que aplicou a pena que vai decidir o recurso. Por quê que o recurso deve ser apresentado à autoridade que aplicou a pena? Porque a lei confere a essa autoridade o prazo de 10 dias para a eventual retratação de sua decisão. Então, o recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. É a oportunidade que a autoridade tem para constatar eventual equívoco em sua decisão e então, a partir do princípio da autotutela da administração pública, que é aquele pelo qual a administração pública tem a obrigação de corrigir os atos praticados com ilegalidade, a autoridade poderá reformar a sua decisão, se for o caso. Não sendo o caso de reformar a decisão, ele mantém a decisão e segue o jogo. Mantida a decisão ou reformada tão somente parcialmente, reformou só um pedacinho dela e o restante manteve intacto, então será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Então, se é mantida a decisão ou se a decisão é reformada tão somente parcialmente,
o recurso deve seguir para o superior hierárquico. Aí sim, quem poderá decidir o mérito do recurso, tá? Então o recurso será apreciado pelo superior hierárquico da autoridade que proferiu a decisão. O artigo 119, parágrafo 6º, fala que o recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Então você vai endereçar o recurso para alguém. Quando você faz um recurso, você fala ilustríssimo, excelentíssimo, senhor, etc e tal. Se você eventualmente endereça esse recurso para outra autoridade que não aquela que vai efetivamente apreciar esse recurso, a lei fala que mesmo assim o recurso será apreciado pela autoridade competente. Então, não se joga fora esse recurso em razão desse endereçamento errado. Não. Aproveita-se o recurso. E o recurso, embora tenha sido endereçado de forma equivocada, será julgado pela autoridade competente. Os recursos de que trata essa lei complementar não têm efeito suspensivo, ou seja, a interposição do recurso não impede que a decisão impugnada produza seus efeitos desde logo. Os recursos que forem providos darão lugar às retificações, às correções necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo, ok? Pedido de reconsideração. Nós vimos que o recurso será julgado pelo superior hierárquico da autoridade que proferiu a decisão em que foi aplicada penalidade. Mas eu pergunto a vocês, e naqueles casos em que é o governador a autoridade que deu a decisão aplicando a penalidade? O recurso ele será apreciado por quem? Pelo presidente da República? É claro que não, né? Nós estamos aqui dentro da nossa esfera estadual. Então o governador é a autoridade máxima do Poder Executivo, tá? Neste caso, pessoal, não em face das decisões proferidas pelo próprio governador, não cabe recurso, porque o recurso pressupõe, em regra, né, ele pressupõe uma análise por autoridade superior hierárquica àquela que deu a decisão que ora está sendo impugnada. Então, para as decisões do governador, como não tem ninguém acima dele, não cabe recurso, mas cabe pedido de reconsideração. O artigo 120 prevê que caberá pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, de decisão tomada pelo governador do estado em única instância, no prazo de 30 dias. Então, o governador é a autoridade máxima e não tem superior hierárquico. Por isso, não se interpõem recursos em face das suas decisões, mas pedidos de reconsideração. Os pedidos de reconsideração são endereçados ao próprio governador e por ele apreciados, e esses pedidos não poderão ser renovados. Então é o seguinte, vai pedir a reconsideração do homem? Pede uma vez só. Capricha, porque você pode pedir uma vez só, ok?